Foi, Marcelo? Tá, obrigado, Pri. Imagina. Bom dia. Mais uma vez, bom dia, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, pela graça do Senhor. Hoje a gente vai meditar na palavra do Senhor a respeito da meditação dela. A gente vai entender mais um pouquinho a respeito da importância, né? Mais ainda que importante, a necessidade que a gente tem de ter uma vida debruçada na palavra de Deus, uma vida, um coração, os ouvidos totalmente inclinados para a palavra de Deus. E como isso nos protege, nos guarda, nos torna sábios e muito mais. Nem vamos orar, Pai. Obrigado por essa oportunidade, mais um dia, Senhor, mais uma manhã, e que nós iniciamos, Pai, de maneira inteligente, de maneira sábia, Pai, por estar meditando juntos, online, mas juntos para ouvir mais um pouco de entendimento, obter conhecimento, revelação, para mudar nossa vida, Senhor, para aprumar, alinhar, trazer de fato correção para o nosso andar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque ela tem atravessado gerações e permanecido inabalável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esse livro, e obrigado porque a Tua palavra sustenta todas as coisas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, quero compartilhar para vocês o que nós temos feito como no grupo dos homens, né? A gente tem aqui na Rugindo feito um devocional diário e tem sido muito bom, tem sido muito precioso, tem sido muito enriquecedor para a nossa vida, para o nosso coração. E de que maneira a gente tem feito? Nós temos feito a leitura de 3 livros de sabedoria: Salmos, Provérbios e Eclesiastes. O livro dos Salmos foi escrito por, não é só Davi, como muitos pensam, né? Davi foi um dos autores. Uma porção do livro de Salmos, uma grande porção é Davi, mas Moisés também escreveu, Salomão também escreveu uma parte, Asaf escreveu também, e os filhos de Coré, ou algumas versões trazem os filhos de Corá. Tá bom? Então o livro de Salmos é isso, né? É sabedoria, é muita sabedoria, muita instrução. Da mesma forma o livro de Provérbios e Eclesiastes também, né? É um livro de sabedoria, é um livro que são chamados livros poéticos. E o livro de Provérbios, ele escrito por Salomão, né? Em sua totalidade, Provérbios é escrito por Salomão. Não, totalidade não. Lá no fim, se eu não me engano, é Agur que escreveu também um provérbio, mas quase que totalidade, né? Salomão, assim como Eclesiastes. Salomão, quando escreve Provérbios, dá a impressão que ele está ali e de fato ele estava naquela vida de empreendedorismo, né? De empreendimentos, o homem mais rico, né? De toda a terra. E ele está escrevendo ali no calor daquela vivência, de toda aquela experiência que ele adquire, né? Adquiriu pela sabedoria que Deus deu a ele, né? Como vocês sabem, Deus pediu. Deus pergunta a Salomão o que ele quer e ele não pede riqueza, não pede outras coisas, não pede fama, mas porque ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus, automaticamente vem todas essas coisas, né? Então, quando nos tornamos sábios, isso nos beneficia de muitas formas, né? E não foi diferente, e aliás, com Salomão foi extraordinariamente elevado, né? Sua sabedoria e, em consequência, a sua riqueza. Então é muito interessante, porque eu já reflito aqui agora, que na proporção que nós adquirimos sabedoria, nós adquirimos riqueza, nós adquirimos prudência, nós adquirimos fama, inclusive, né? Fama não no mero sentido de ficar famoso, mas
as pessoas te conhecem no teu círculo, as pessoas te conhecem como uma pessoa de entendimento, sábia, de discernimento, uma pessoa entendida, né? Uma pessoa que possa ser o mais simples que for, né? Pode ser um ribeirinho, né? Pode viver ali fora das mídias, do contato com as informações externas, do mundo, mas se meditar na palavra, se buscar em Deus sabedoria, que a todos, como diz Tiago, né? A todos dá liberalmente e não retém. Esse ribeirinho, essa pessoa tão escondida, vivendo no meio do mato, ela se torna uma pessoa sábia na vida, por meditar a palavra de Deus, sábia nas decisões, sabe? A gente pode ter pessoas muito bem-sucedidas na profissão, naquilo que faz, com muito dinheiro, mas sem sabedoria. Então, quantas pessoas a gente não, talvez até não conheça, mas a gente não vê casos, né, em jornais de escândalos, porque é muito rico, é milionário, pode ser bilionário, mas não consegue muitas das vezes governar a própria casa, né? Por não ser sábio, tropeça. Por não ser sábio, não consegue conduzir a criação de filhos, por exemplo, né? Então, é uma pessoa rica, milionária, até bilionária, mas os filhos estão na droga. O casamento está no terceiro, quarto, quinto casamento, né? Troca de esposa, marido, como troca de roupa, né? Como a gente fala. Então, são pessoas que têm muita riqueza, dinheiro, mas não têm sabedoria de vida, não têm prudência. E aí aquela, né, frase muito interessante, quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci, que diz assim: tem pessoas que são tão pobres, há pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Essa frase assim me marcou. Mas Salomão, porque ele adquire sabedoria, riqueza, né? Poder de compra foi só uma das consequências de obter sabedoria. Então, por exemplo, se hoje a gente está aqui conversando sobre Salomão, se hoje a gente tem a oportunidade de ler os seus textos, é porque ele foi um homem sábio. E por ele ser sábio, ele pôde registrar sua sabedoria, né, inspirada pelo Espírito Santo, e escrever, e a gente ter acesso a isso, né? Então, não é só Salomão. Na Bíblia a gente não lê só Salomão. Quantos autores a gente tem na palavra de Deus, né? 40, né, autores. E todos eles expressam sabedoria vinda do alto. Então a gente não está lendo um gibi quando lê a Bíblia, a gente não está lendo um conto, a gente não está lendo uma fábula, né? O que a gente está lendo não é sofismas, mas é sabedoria do alto. Então, não apenas Salomão, como todos os autores da palavra de Deus expressam, derramaram a sabedoria que Deus deu a eles. Então, Salomão é só assim um grande símbolo, né? Salomão é Deus dizendo assim: vou dar uma amostra para vocês de quanto eu tenho em sabedoria, que Ele é a própria sabedoria, né? Deus em si mesmo é a sabedoria. A gente vai ver isso, inclusive, Salomão escrevendo sobre isso em Provérbios, falando sobre a sabedoria como uma personificação, e na verdade é o próprio Cristo, ali, né, como que escondido. O Salmo, e aí a gente tem feito o quê? Um paralelo de ler, junto com os homens, né? A gente tem lido em paralelo o livro de Salmos, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Tá? Em paralelo, então nós começamos Salmos capítulo 1, Provérbios capítulo 1 e Eclesiastes no capítulo 1. A gente começou isso estamos na terceira semana, essa é a terceira semana, se não me engano. E é exatamente isso. Ontem eu li o 11 de cada um desses livros, hoje nós estamos no número 12, né? Um outro irmão vai fazer essa leitura, e a gente traz em áudio essa meditação. Tem sido realmente muito rico, muito poderoso. A gente, de forma simples, não precisa ser, né, nada muito aprofundado, mas como ali cada um, Deus tem ministrado ao coração, a gente manda ali um áudio, a gente ouve dos irmãos, a gente troca uma ideia, traz uma aplicação prática, né, de ambiente de lar, do trabalho, e tem sido realmente muito proveitoso. Então hoje eu quero
assim, instigar os meus irmãos aqui nessa manhã a meditação da palavra, né? A meditação da palavra. E eu quero, assim, fazer como que um santo desafio para vocês. Talvez você diga assim: Marcelo, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, de manter a constância. E eu leio muito raramente, eu leio uma vez na semana, eu esqueço que a Bíblia existe, e eu leio uma vez no mês. Eu não sei qual é a tua experiência, mas talvez você tenha uma experiência que você tem tido ou não tem tido, né? Está na falta da experiência na meditação da palavra e queira uma ajuda, né? Queira buscar assim uma direção, como que eu posso me manter mais fiel à palavra de Deus. Não entre em condenação, não entre em acusação. Quando eu era criança, eu dizia assim: cara, eu vou para o inferno porque eu não tenho lido a Bíblia. Né? A gente tem cria esses monstros assim interiores, e não é sobre isso, né? Nossa salvação, ela não vem pela meditação da palavra, é por crer em Jesus e quem Ele é. Mas a gente está falando sobre obter sabedoria, né? A gente está vivendo dias, né, terríveis. A gente tem os nossos caos, né, os nossos perrengues pessoais. Então convém que a gente medite na palavra de Deus. Convém que a gente se torne pessoas sábias, prudentes, sensatas, responsáveis e tudo mais. Então nós precisamos, não é uma questão de estar condenado ou não condenado, não é uma questão de Deus nos amar mais, nos amar menos. Ele não pode nos amar menos, ele não consegue nos amar menos, porque ele é amor. Então não entre, primeira coisa que eu quero deixar, não entre nessa condenação. Não é sobre isso, tá? Porque isso vai te perturbar, isso vai, né, te maltratar emocionalmente. Então saia desse lugar de condenação. Mas diga: Senhor, me ensina a amar a tua palavra. Eu não quero ler a tua palavra por condenação, por culpa, por medo de ir para o inferno. Não é sobre isso, mas Senhor, me ensina a amar os teus preceitos. Isso era uma oração do salmista. Isso era um clamor no coração dele. É muito interessante, porque o maior capítulo da Bíblia é um salmo, que é, claro, o maior salmo da Bíblia, mas de fato o maior capítulo da Bíblia inteira. A Bíblia, se não me falha a memória, tem 1.189 capítulos, se não me falhe. Se falhou, perdão, irmãos, mas a Bíblia tem 1.189 capítulos. E de todos esses capítulos, o maior capítulo da Bíblia é falando sobre a palavra do Senhor. É falando sobre a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Olha que interessante. Então, Deus como que guiou os homens, né, nessa divisão de capítulos. Não foram os autores dos livros da Bíblia que separaram por capítulos, né? Isso foi muito mais para frente. Mas, de alguma maneira, parece que Deus quis exaltar a sua própria palavra, conduzindo os homens a estabelecer o maior capítulo da palavra, falando sobre ela mesma, falando sobre os princípios, os mandamentos, né? A palavra do Eterno. Então, no Salmo 1, a gente tem meditado, feito uma conexão entre esses capítulos desses 3 livros, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e a experiência disso tem sido maravilhosa. A gente tem conseguido conectar, e por ser livros de sabedoria, né, todos 3, a conexão é muito interessante, é muito gostoso de saborear, de desfrutar desse banquete desse banquete de sabedoria. Então tem sido uma experiência extraordinária. Então, como eu vinha falando, você tem tido dificuldade de meditar na palavra, então convide alguém, converse com alguém, sabe ali aquela conversinha no WhatsApp, né? As mulheres com mulheres, os homens com homens. Mano, como é que tá a tua rotina de meditação na palavra? Mano, tá fraco. Então, se tiver fraco, você convida: irmão, eu também. Então, vamos fazer uma aliança de meditarmos juntos na palavra. Irmãos, isso é muito poderoso, porque um vai ficar cobrando o outro. E pode ser 2 pessoas. Irmão, você já leu hoje? O que você entendeu? Pega um versículo, coloca ali,
faz um grupinho no WhatsApp, só você e teu irmão, só você e a tua irmã. Isso pode ir crescendo. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Muitos de nós somos tão proativos, né, no trabalho, dentro de casa. Vamos ser proativos no espírito, nas coisas de Deus. A gente deixa muito a desejar, muitas vezes somos proativos em tudo, mas nas coisas de Deus a gente vai como que empurrando com a barriga. Então, se você chamar uma pessoa que seja teu irmão, teu parente, teu pai, tua mãe, não sei, Deus vai trazer o teu coração. Ou então você fala com essa pessoa e a pessoa diz, eu sou muito fiel, eu tenho meditado na palavra, eu amo. Aí você cola mais ainda e diz, cara, então eu preciso pegar na tua mão. Por favor, pega na minha mão, me ajuda, porque eu preciso ter uma rotina. Você está lendo o quê? Eu estou lendo o Efésios. Agora, chama essa pessoa. Olha que coisa poderosa, gente. Então, nós, no grupo de homens da Rugindo, nós temos feito isso. Nosso pastor Thiago nos direcionou, a gente super endossou, topou, e tem sido maravilhoso. Então, o nosso compromisso com a palavra fica muito mais... Nós somos muito mais encorajados a fazer isso. Muito mais encorajados. Tá bom? E aí você não só fica mais fiel, mais disciplinado, responsável, como ainda você tem esse privilégio de compartilhar com o irmão dessa meditação na palavra. E aí no Salmo 1, a gente vê o quê? 2 caminhos, né? O Salmo 1 fala muito sobre isso, é um salmo bem curto, e deixa eu ver aqui porque ele é curtinho, para a gente acompanhar e meditar nisso. Bem-aventurado, Salmo 1, tá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele já começa o Salmo falando sobre o caminho mau. E aí, bem-aventurado, feliz é esse homem, né? Feliz é essa pessoa que não envereda por esse caminho. E é muito interessante que nesse versículo 1 ele fala você vê que é algo gradativo, né? Olha só que interessante. Ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém é ficar parado, né? Então não apenas ele anda, ele passa pelo caminho dos ímpios, mas também ele não se detém é ficar parado, né? Deu uma estacionada ali. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Olha só, se assentar já é muito mais comprometedor do que estar apenas andando, passar por algo, né? Por um conselho, por um caminho de ímpio, de pecador. Pior ainda, é muito mais intenso do que apenas parar, né? Quando a gente passa, por exemplo, pela casa de um vizinho, ô vizinho, tudo bem? Bom dia, você passou e seguiu o teu caminho. Mas você pode também, se você estiver desocupado com o tempo, você pode parar ali, ô vizinho, como é que tá? E aí, como é que tá aquela situação? E tá, papo vai, papo vem, né? E aí depois se despede. Mas se você tem a intenção de se aprofundar, o vizinho vai dizer, ô vizinho, peraí, vou puxar uma cadeira aqui para a gente bater um papo aqui na frente de casa. E aí você se assenta para ouvir e para falar e gerar aquele diálogo. Então, o Salmo aqui, nesse verso 1 já mostra para fugirmos dessa tendência de inclinação para o mal, para o pecado, né? Então não ande, não passe pelo caminho, não passe por perto desse caminho, não pare, jamais pare, e pior ainda, muito menos se assente na roda dos escarnecedores. 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É sobre isso que eu estou falando nessa manhã, sobre meditarmos, nos debruçarmos, nos inclinarmos para a palavra de Deus. Aqui ele fala, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, ele não está falando sobre passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Se você tiver tempo para isso, vai ser maravilhoso, sensacional, mas não é sobre isso. É sobre meditar. Meditar é muito mais do que ler a Bíblia, do que ler um texto. Meditar não é sobre decorar textos. Meditar não é sobre cantar simplesmente um texto, cantar a Bíblia, que também isso é extraordinário, maravilhoso. Eu tenho tido essa experiência. Meditar também não é o quê? Não é estudar a Bíblia. E eu não estou falando que nada disso é ruim. Tudo isso vai justamente te levar à meditação. Então, eu não estou excluindo, muito pelo contrário. Decorar textos é precioso. Eu tenho feito
música da Bíblia, de capítulos inteiros, né? Já falei sobre isso, a minha filha Estela tem, por exemplo, o Salmo 91 gravado no coração dela, na mente dela, porque eu fiz virar música. Então, isso também vai te ajudar na meditação. Decorar textos, né? Estudar a palavra, estudar o original, tudo isso é precioso, a gente deve fazer, convém, preciosíssimo. Mas, de fato, a meditação é quando o Espírito Santo, ele pega essa, como que matéria-prima, bruta, que é tudo isso que você está fazendo, ler a Bíblia, colocar para dentro do coração. Então, quando você faz isso, você permite que o Espírito Santo pegue tudo isso e ele vai fazendo um processo no teu espírito, no teu interior, no teu coração. Então, isso é a meditação. Então, a meditação é algo poderosíssimo. Meditação não é você, daqui antes do trabalho, pegar, vou ler um capítulo aqui e partiu e ir para o trabalho. Não, não é. Por isso que aqui o texto está falando, e nela, na lei do Senhor, né, medita de dia e de noite. Sabe aquele problema que você tem, aquele BO, e você passa o dia meditando? Aquilo é uma meditação. Aquilo você permite que a tua alma, que não é o teu espírito recriado, infelizmente é a nossa alma, nossa psique, a nossa mente ali ruminando aquilo, ruminando, né? Então eu tenho dito, o que é a preocupação? A preocupação nada mais é que você meditar em problemas. Não é isso? Você passa o dia pensando naquela preocupação, aquilo você está meditando em um problema. E aí a Bíblia, em canto nenhum, nos instrui a fazer isso. E a gente fica fazendo isso. E a gente, infelizmente, é expert em fazer isso. A gente é bom, infelizmente, em fazer isso. Em meditar em problema. E a gente ainda, para piorar, abandona a palavra de Deus. Deixa de lado a Bíblia empoeirada no canto. E aí a nossa meditação, ela passa a ser nesse âmbito almático, problemático. E isso é muito zoado. Isso é muito ruim. Primeiro porque a gente abandonou a palavra de Deus, onde a gente deveria estar meditando, e a gente então fica ruminando nas circunstâncias dessa vida, nos problemas, nos BOs. Quantos de nós já perdemos uma noite de sono meditando na palavra de Deus? Agora, quantos de nós perdemos uma noite de sono, dormimos aquela famosa noite de cachorro, tivemos uma noite ruim, sabe aquela noite que você acorda e toda hora está acordando pensando em uma coisa, aquele problema. Quantos de nós já não passamos uma noite ruim, até sem dormir, insônia, perdemos o sono por causa de estar meditando em um problema? E isso é um grande problema. Esse é um BO maior, talvez, na nossa vida. Quando o Senhor nos convida a sermos bem-aventurados. E é sobre isso o não andar, por exemplo, no conselho de ímpios. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe um conselho que é do inferno. Que é um conselho maligno, um conselho do ímpio. Tem cara de sabedoria, tem cara até às vezes de piedade, mas é uma desgraça. E você acata aquilo e diz assim, é mesmo, né? Faz sentido, acho que vou fazer. E um conselho dado pelo diabo, na boca de um ímpio. E aí aquilo vai nos causar, por consequência, um problemão e vai virar uma meditação. Por quê? Por falta de sensatez, por falta de prudência, por falta de sabedoria, por falta de meditar na palavra, por falta de oração, por falta de consagração. Então, não andar no conselho dos ímpios é sobre isso, não se deter no caminho dos pecadores é sobre isso, não se assentar na roda dos escarnecedores, irmãos. Ah, não, mas eu não sou religioso. Muitos usam esse argumento, eu não sou religioso, então eu me sento com qualquer um porque eu quero ganhar para Jesus. Amém. Se você tem poder de influenciá-los, amém. Mas seja sincero com você. Se você talvez é um novo convertido, né? Eu conheço pessoas, novos convertidos, que disseram assim, Marcelo, eu me afastei de todos os meus amigos. Prudente, prudente.
Quando você se fortalecer, estiver firme no Senhor, sem estar se enganando, aí você vai conectar com os amigos, agora para trazê-lo para Jesus, para você ser influência na vida dele. Mas sabe, seja sincero com você mesmo. Eu não estou sendo influência, eu estou sendo influenciado por escarnecedores, então eu vou sair fora. Isso é prudência. Isso é sabedoria. O discernimento, ele passa também por você saber o tempo e o modo. A gente vai ver isso no livro de sabedoria, que é Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas, não é isso? Eclesiastes, onde a gente tem meditado, Eclesiastes, o 3, se não me engano, né? Capítulo 3 já fala sobre isso. Existe tempo para todas as coisas. Tempo de quê? De rir, de chorar, tempo de abraçar, tempo de... É isso mesmo, olha aqui, só para a gente não tá dando referência errada para os irmãos. Eu vou ler, porque está dentro do contexto aqui que eu estou falando, né? Tudo tem seu tempo determinado, Eclesiastes 3. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu até falava isso literalmente, o tempo de Covid, né, foi o tempo de afastar-se de abraçar. Era um momento que a gente usa isso literalmente, né? Olha só que situação da vida a gente chegou, irmão, de não poder, de não ser prudente abraçar o nosso irmão. Vivemos isso. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, o que diferencia o tempo de uma coisa e o oposto dela? Modo, o próprio tempo e o modo. Então, por exemplo, falando literalmente, já que eu citei esse exemplo, a gente convém que a gente chegue na igreja e abrace todo mundo, né? Abraçar todos os irmãos. No Covid, convinha que a gente se afastasse, né? Por causa da situação viral. Então, o próprio tempo, ele determina o que você vai fazer e do modo que você vai fazer. O povo ali no deserto, né? Deus trazia as instruções, então havia tempo de quê? De parar, armar a tenda e se aquietar. Mas existia tempo, que o Senhor falava levantar a tenda e partir, caminhar. Então a nossa vida é feita desses tempos, a gente chama isso muito de estações, né? Deus mudou a estação, Deus mudou o ciclo, né? Então como entender isso? Sabedoria, adquirindo sabedoria. Então, nesses dias assim, né, o meu coração está encharcado por Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eu estou aqui meditando com vocês, né, trazendo essas referências e olha o poder disso. Isso é que nos leva à meditação. É quando você pega uma referência, você no início do dia lê um texto, mas você passa o dia ruminando aquilo. Isso é meditação, quando você permite, você entregou uma palavra como que uma pedra, né? E você permite que o Espírito Santo então vá lapidando isso dentro de você, vai lapidando, vai tratando. E você vai não só meditando e sendo convidado pelo Espírito Santo a viver dessa maneira, viver de maneira condizente com aquilo que você está meditando. E você vai se tornando uma com ela. Jesus não falou sobre isso? Jesus falou que aqueles que guardam a minha palavra, não lembro bem como está o texto, mas ele fala sobre isso, sobre se tornar um. Irmãos, a coisa é tão poderosa que quando você medita na palavra, você vai se tornando um com ela. As pessoas olham para uma área da tua vida e elas veem que você é uma com a palavra. Você é um com a palavra. Isso é muito poderoso. O nome disso é o quê? Autoridade. Quando você vive de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, com a sua vida, quando você vive uma porção, uma verdade da palavra de Deus, você se torna a palavra, você se torna uma com ela. Isso é extraordinário, isso testemunha de forma poderosa.
Existem áreas que a gente está ainda capenga, que a gente precisa melhorar, e a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, né? Dizer assim, eu preciso melhorar nessa área. Mas existem áreas que você vai ser uma referência para o teu irmão, para o teu próximo, dentro de casa, entendeu? A gente, no meu contexto, né? Eu falo muito sobre oração em línguas. Eu tenho certeza que alguns de vocês olham para mim já e me veem com essa cara. Marcelo é o cara que fala muito sobre oração em línguas. E e é sobre isso, né? Você tem cara de quê? Quando as pessoas olham para você, você tem cara de quê? O ideal é que a gente seja a cara de Jesus, é a nossa maior referência, né? Como diz o querido Douglas Gonçalves, que sejamos uma cópia de Jesus. Mas enquanto a gente não chega nessa perfeição e não vamos chegar nessa terra, o nosso caminho é esse: aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Nós não vamos desistir. Existe um texto em Hebreus que diz assim: aquele que retroceder, nós não somos dos que desistem e tal. Aí fala assim: aquele que retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. E o autor Hebreus diz assim: nós não somos daqueles que desistem. Amém? Nós somos daqueles que perseveram, meditando dia e noite na palavra de Deus. Irmãos, se as pessoas soubessem o quanto o poder da palavra de Deus é curativa contra uma depressão, nós teríamos muito menor número. E eu estou falando de crente. O que tem de crente em depressão, depressivo, tem tristeza profunda, por não meditar na palavra de Deus, é a coisa seríssima. E estão gastando muito dinheiro. Eu não estou aqui menosprezando os médicos, os profissionais, de forma alguma. Tudo isso é graça de Deus, misericórdia e bondade. Não é sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é, se muitos dos crentes, estou falando de crente, né? O ímpio não vai buscar a palavra de Deus. Então, se muitos crentes deixassem de gastar menos, ou pelo menos gastasse menos o seu dinheiro com consultas, com profissionais, e meditasse, se debruçasse na palavra de Deus, quantos não seriam curados de depressão? Por quê? Porque a leitura da palavra, ela é poderosa para transformar nossa vida, para tocar, refrigerar, curar nossa alma, curar-nos de angústia profunda. O que eu estou falando aqui, irmãos, não é balela, é nem um achismo meu. Existem pesquisas sobre isso. Já desse eu vi, acho que foi o próprio... esqueci o nome do autor. Esqueci o nome do autor agora. John Bevere. Ele falou sobre isso, né? Sobre essa estatística. Eu não lembro a porcentagem, mas vale muito a pena assistir esse vídeo, encontrá-lo. Ele fala sobre isso, da porcentagem de pessoas que saíram de um quadro depressivo, que abandonaram bebida, que abandonaram cigarro, abandonaram práticas pecaminosas por causa da meditação na palavra. Então, o que eu estou trazendo aqui, instigando os meus irmãos dessa manhã, é o que é o nosso beabá. Não tem nada de grande revelação aqui, não tem nada de novidade, né? Eu só quero instigar os meus irmãos a trazer essa consciência de autorresponsabilidade. Eu preciso ser responsável com a minha alma, com a minha mente. Meu irmão, às vezes eu penso assim, assistir um filme, sabe? E aí, sabe aquela coisa de querer regalar, descansar um pouco e relaxar? E tudo bem assistir um bom filme, mas aí eu fico pensando assim, cara, 2 horas de filme, que eu podia estar vendo uma ministração. A gente vive a melhor dispensação de todas, irmãos, para conteúdo cristão, né, bíblico, teológico. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto arsenal, arsenal mesmo de arma, né? Porque a palavra é uma arma, né? Tudo que a gente tem em Deus é arma poderosa. Nunca a gente pôde desfrutar de tanto arsenal bom. E aí eu fico pensando assim, cara, gastar 2 horas da minha vida, não, eu vou fazer algo produtivo. E sempre eu vou empurrando isso com a barriga, assistir um bom filme e tal. Quando a gente assiste um filme, eu acho que ultimamente eu mais assisti filme no cinema, o que é raríssimo, do que em casa.
né? Porque a gente já quer fazer um programa em família. A última vez que a gente foi no cinema, a gente foi por causa da Estela. Ela queria assistir um filme e a gente estava ali. Mas, sabe, a gente ser responsável com o nosso tempo, irmãos. Não jogar, a gente gasta muito tempo na internet. Aqui eu me incluo muito. A gente, ainda que seja coisas boas, tá? Não é vendo BBB, não é assistindo porcaria. São assistindo coisas que me atraem, conhecimento, seja de Bíblia, seja de escatologia, que eu gosto muito, seja shorts no YouTube para ver um pedaço de ministração, mas a gente consome muito tempo. E isso não pode substituir a meditação, o secreto, tá, irmão? Talvez você tenha o hábito, isso aqui que a gente está fazendo agora, isso não pode substituir o seu tempo a sós com o Senhor. Ele vai nos cobrar do secreto, da intimidade. Então, isso aqui que a gente tem, esse momento, essa sala online, é para te conduzir, né? É para te dar um empurrãozinho para o seu secreto com Deus, para o seu secreto com a palavra, se debruçar com a palavra. Amém? Quero mais uma vez instigar vocês a sair daqui, procurar alguém que você ama, que você gosta muito, que você se relaciona bem. Meu irmão, vamos fazer um projeto, um projetinho. Qual? Um projeto de ler a Bíblia juntos. Eu estou muito capenga nessa área, eu estou muito zoado. E quando a gente fazendo junto, a gente pode se cobrar, né? Com respeito, com carinho, tá se cobrando. E aí, irmão, você leu hoje? Ah, não, estou em dívida. Amanhã eu vou ter que ler os 2 capítulos. Irmão, seja um capítulo da Bíblia. Tá? A gente aqui tá, os homens da Rugina, nós estamos fazendo 3 capítulos. Em paralelo, a gente vai seguindo em paralelo os capítulos de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. No dia de hoje, a gente está em Salmos 12, Provérbios 12 e Eclesiastes 12. Inclusive, Eclesiastes encerra hoje. Então, e a gente vai continuar fazendo esse ciclo. Então, amanhã vai ser Salmos 13, Provérbios 13 e volta para Eclesiastes 1. Então, vocês estão pegando? Vocês estão comigo? Isso me empolga, porque olha o que aconteceu. A gente vai voltar para Eclesiastes. Então, a gente vai passar isso lendo, acredito que até encerrar o livro de Salmos, que são 150 capítulos. Então, quando a gente encerrar Salmos com 150 capítulos, a gente leu várias vezes Eclesiastes, várias vezes Eclesiastes. Olha só, essa engrenagem espiritual acontecendo dentro de nós. Olha quanta sabedoria a gente vai adquirir, irmãos. Isso é poderoso. Então convide alguém para fazer isso com você. Seja uma pessoa no mínimo, seja 2. Imagina você ter um grupo com 10 pessoas amando a palavra do Senhor. Você vai ver testemunho, as pessoas vão dizer, vai te chamar assim, Charleston, meu mano, obrigado por você ter feito aquele grupo. Aquilo tem mudado a minha vida. Aquilo tem me tirado de um lugar de meditação em problema e me conduzido para um lugar de meditação na palavra, que é o que eu deveria fazer toda a minha vida. Uma das coisas mais poderosas que o diabo quer fazer contra a nossa vida é nos afastar da palavra, irmãos. Se o diabo nos afastar da palavra, acabou. Acabou. A nossa vida vai ser uma vida de preocupação. Eu digo isso, irmãos, sem medo de errar. Olha para, eu espero que realmente ninguém esteja vivendo isso, mas que a gente reflita nessa realidade. Se nós estamos afastados da palavra de Deus, a nossa vida tem sido uma vida de preocupação. Fato. Eu tenho certeza nessa afirmação que eu estou fazendo. Misericórdia para a gente. Imagina Jesus totalmente disponível para você. Ele bate na tua casa e diz, olha, eu quero passar um tempo com você, posso? E você diz não. Eu sei que a gente não faria isso. Claro que nenhum de nós, Senhor, a casa é tua, pode entrar. Nem é minha essa casa aqui, é do Senhor, faça o que você quiser. Lógico que a gente, meu Deus, que privilégio, o maior privilégio que receber o presidente. Não, a gente nem tem boa referência de presidente no mente. Mas melhor do que receber qualquer referência de um grande homem de Deus que você admira, um grande ministro de adoração, cantor, cantora, maior do que qualquer privilégio nessa terra. Irmãos, olha que bênção. Acabei de receber uma mensagem aqui, a sua chamada termina em 15 minutos, então eu vou ter que encerrar em 15 minutos essa live. A Pri gravou de outra maneira, né? E tá tudo bem, amém. Em 15 minutos eu vou tentar aqui olhar não sei se vai me avisar,
mas eu vou ver no nosso horário. São 9h51, então a gente vai até 10h05, mais ou menos. Amém, meus irmãos? Então, essa ministração é sobre isso. Nossa, como eu gostaria de ouvir um testemunho, Marcelo, eu comecei o meu grupo. Me manda uma mensagem no privado. Nossa, como você vai fazer o meu dia feliz? Comecei um grupo com a minha irmã, com o meu pastor, com o meu líder de ministério, seja lá o que for. Mas faça algo pela tua alma, faça algo pelo seu coração, faça algo pelo teu espírito, faça algo pelo teu corpo. Meditar na palavra de Deus, irmãos, traz cura física, traz cura para o corpo. Quando você está lendo a Bíblia, ainda te instigo, eu tenho feito isso, lido a Bíblia falando, tá? Em voz audível. Deixe os trilhões de células do seu corpo ouvir a palavra de Deus. Isso vai mudar o teu corpo físico, porque a palavra de Deus é poder. A ciência já explica isso, isso não é novidade, né? Uma pessoa depressiva, ela tende a afundar cada vez mais depressão, por quê? Porque ela vai declarando depressão. Ela declara murmuração, ela declara reclamação, né? Reclamar. Ela usa sua boca para falar o que é ruim, o que é negativo, o que é mal, o que é pessimista, o que é maléfico. Então fica como que retroalimentando a depressão na sua própria vida. Então, se a depressão tem esse poder, e a psicologia fala sobre isso, isso é muito simples, né? Todos nós sabemos disso, a palavra de Deus faz o efeito contrário. Ela nos revigora, ela refrigera a nossa alma, né? Ela cura o nosso corpo, ela nos capacita a fazer coisas que antes não conseguíamos. Como é empolgante falar sobre isso, irmãos, como é empolgante falar sobre a palavra de Deus. Eu li o Salmo 1 e Provérbios 1, né? Que é isso que a gente tem feito paralelo. Se em Salmos 1 a gente tem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, né? O Salmo 1, ele acaba falando assim, ó, verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se em Salmo você tem esses dois caminhos apresentados, em Provérbios você vai ter o quê? Você vai ter uma voz te guiando nesse caminho, no caminho dos justos, né? Então, olha que paralelo legal, maravilhoso que a gente pode fazer. Em Salmos a gente vê a apresentação de dois caminhos, em Provérbios você vê a voz que te guia nesse caminho, a sabedoria clama. Olha o verso 20 de Provérbios 1. Grita na rua a sabedoria com S maiúsculo, porque é sobre Jesus. Nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Tremendo. O verso 7, né? Voltando um pouquinho, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não é o nosso caso. Nós não somos esses loucos. Nós somos pessoas que temem o Senhor. Amém? Temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o próprio Provérbios 1, falando, personificando a sabedoria, né, que de fato é o Cristo, aqui escondido, Salomão está trazendo aqui sabedoria, e como que algo introdutório. Se todo o Provérbios é sobre sabedoria, ele está dizendo aqui, olha, o temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Mais na frente, ele vai fazer assim, vai falar assim, o princípio da sabedoria adquire a sabedoria. Então, adquirir sabedoria é o princípio da própria sabedoria. É sábio quando você busca adquirir sabedoria. Aí vai falando, né, olha, venda o que você tem, né, compre com tudo que você tem, compre a sabedoria, porque vale a pena, porque é vida. E em Eclesiastes, no capítulo 1, aí eu vou dar o salto aqui, por causa do nosso tempo, né, para a gente não deixar de concluir. Em Eclesiastes 1, eu até brinco que Eclesiastes, se você não tiver uma certa estrutura, você pode ler Eclesiastes e ficando triste, né? E ficando meio deprê.
Por quê? Porque o sábio Salomão aqui, ele chega numa conclusão. Eclesiastes ele já escreve no fim da sua vida, e ele chega nessa conclusão, que tudo é vaidade. Irmãos, isso para mim é assustador. É assustador. Porque um homem que desfrutou de absolutamente tudo, ele testemunha sobre isso nos seus escritos. Ele fala mais ou menos assim, né, parafraseando: eu curti, eu gozei de tudo o que se possa gozar e desfrutar nessa vida. Você imagina que absolutamente tudo que o dinheiro pode comprar, esse homem desfrutou. E muitos de nós estamos querendo conquistar com o dinheiro aquilo que Salomão conquistou porque ele tinha muito poder aquisitivo, e ele já teve a conclusão e já escreveu para nós: olha, não vale a pena. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai parar de conquistar as coisas que vão trazer benefício para a tua casa, vai trazer benefício para os teus filhos, vai beneficiar a tua comunidade, né, onde você congrega. Não estou dizendo que você não vai buscar conquistar coisas para o reino de Deus. Não é isso. É onde você coloca o teu coração. E aí a parábola de Jesus, ele fala sobre isso, né? Sobre a fragilidade das riquezas. A fragilidade que é quão frágil, quão fútil é você colocar esperança nas riquezas, em bens materiais. Não vale a pena. Mas conquiste sim, né? Você que tem um trabalho, tem um salário e está aí suando para conquistar, amém. Isso é bênção, desde que o teu coração não esteja aprisionado nessas coisas, nos bens materiais, naquilo que é meramente passageiro, naquilo que perde a validade, naquilo que se destrói, que se corrói, que se corrompe. Não vale a pena. É sobre isso. Amém? O capítulo 11, né, o penúltimo capítulo de Eclesiastes, por exemplo, ele vai falar sobre semeadura. Foi o que eu li ontem no nosso, né, tempo de devocional. E é muito interessante porque é um ensinamento que ele traz, né? Então, o nosso coração no lugar certo, meditando na palavra de Deus, nos tornando um com a palavra, então a gente semeia no reino de Deus. Quando eu falo de semear, muito vem sobre dinheiro, mas não é tempo. O que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, você está semeando. Você está semeando no teu coração, retendo a palavra de Deus. Então, tudo é semente. Tudo é semente. Você profere uma palavra maldita para um filho, irmão, isso é uma semente. E que Deus tenha misericórdia. Porque aquilo pode gerar algo no coração dele. Então, por isso, as palavras que saem da nossa boca têm que ser sementes boas. Meu filho, você vai conseguir, você é capaz, você é inteligente, você é uma bênção. Você é um menino puro, você é uma menina boa. Deus te capacita, Deus te abençoe, Deus te protege. Tudo são sementes, tudo são sementes. Palavras são sementes, ações são sementes, pensamentos são sementes. Se você ficar ali germinando um pensamento ruim, um pensamento imoral, aquilo pode se tornar uma ação que pode destruir a tua vida. Imagina alimentar um pensamento de adultério. Isso pode destruir a nossa vida. Isso vai destruir a nossa vida se se esse pensamento se tornar uma ação, se a gente colocar emoção nesse pensamento, se tornar uma ação, aquilo vai agravar-se e ser destrutivo na nossa vida. Então, olha o perigo de pensamentos ruins, né? Então, tudo é semente. Então, lá em Eclesiastes 11, Salomão está falando sobre isso, né? Lança o teu pão sobre as águas, deixa as águas levarem esse pão, depois de muitos dias o acharás, né? Isso é instrução, é princípio sábio sobre semeadura e colheita, né? O que se planta, se colhe. Existe uma frase muito conhecida, né? Os pastores usam, que a semeadura, ela é uma escolha, né? Plantar é uma escolha, mas a colheita, ela é obrigatória. Então você vai colher. E em Gálatas, Paulo fala: de Deus não se zomba, que tudo que o homem plantar, isso certamente ele ceifará. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem 5 minutos
Essa reflexão foi para a gente realmente sair daqui apaixonado pela palavra de Deus, desejando meditar nela. Quero realmente te instigar a você convidar alguém para ler a palavra de Deus com você. Isso vai te fortalecer, isso vai mudar realmente a tua vida. Talvez você ore dizendo assim: Deus, me dá mais amor pela palavra. E o que ele vai fazer, o que ele vai te falar é: filho, leia ela. E o amor vai sendo desenvolvido. Por quê? Porque tudo em Deus é uma sementinha. Tudo no reino de Deus é uma sementinha. Então vai se tornar uma grande árvore essa paixão pela palavra, esse amor, quando você for fiel em semear. Deus falou isso para mim: filho, se você não desenvolver a leitura, você não vai ter nenhum ministério. O Senhor foi duro comigo. Então, depois de ouvir isso, eu comecei a comer todos os livros que minha mãe tinha, tudo que era sobre, né, cristianismo, que era sobre o evangelho, eu consumia. E desenvolvi o amor pela leitura. Amém? A gente tem 4 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa para a gente orar? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer orar com a gente, então? Quem pode orar em cima dessa palavra? Para que o Senhor nos dê, para que a gente desenvolva amor por ela, desenvolva essa responsabilidade, esse carinho, né? Esse apreço pela palavra de Deus, porque ela tem poder para transformar as nossas vidas, nossas almas. 3 minutinhos. Quem quer orar? Charleston, pode orar com a gente, mano? Tá disponível aí? Hoje estou muito gripado e não consigo. Não consigo. Fique em paz, meu irmão, tudo bem. Então já vamos orar por você já. Vou orar aqui então. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, de ter a tua palavra na nossa mão, Senhor. Ter as escrituras de maneira física. Eu creio que haverá um tempo, e esse tempo não está longe, em que tudo sobre Deus na internet vai ser aniquilado pela perseguição do iníquo, do anticristo, e ele vai destruir tudo. Mas a gente tem o privilégio de ter esse livro, Senhor, escrito na palma, o acesso na palma da nossa mão. Então que nós possamos respeitá-lo, Senhor. E a melhor maneira de respeitarmos a Tua palavra é abrindo ela e nos debruçando para meditar. Em nome de Jesus, Senhor, nos aperfeiçoa, Senhor, enquanto meditamos nela, que haja um compromisso, que os meus irmãos saiam daqui decididos a montar um grupo, a se unir a uma pessoa, duas, para levar realmente mais a sério. Só essa atitude, eu tenho certeza que agrada demais o teu coração, de fazer um grupinho no WhatsApp, um grupo de meditação, de ler a palavra para caminharem juntos. Senhor, instrui meus irmãos e encoraja-os, Senhor, em nome de Jesus, para passarem o seu dia meditando não em problemas, meditando na tua palavra. Que os nossos dias sejam vividos não em preocupação, não meditando em problemas, mas meditando na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meu irmão. Meus irmãos, estamos juntos. Até amanhã, o devocional.